sejam todos bem-vindos. Independente do horário, né, que vocês estejam assistindo, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje nesse momento para conversar um pouco com todos vocês sobre o manejo relacionado aos vírus respiratórios. Desde já eu quero agradecer a presença dos colegas que estão aqui presentes para esse momento. A nossa colega Fernanda, Caroline, a chefe do núcleo das doenças e agravos transmissíveis, o nosso querido colega Tiago Carneiro, da Vigilância Laboratorial, e nossa querida amiga doutora Júlia Chaves, a infectologista de apoio para a vigilância epidemiológica aqui na SES. Iremos tratar, né, com Fernanda, a partir da vigilância epidemiológica. Tiago irá nos conversar conosco sobre a parte da vigilância laboratorial, da coleta, e doutora Júlia vai entrar com a parte do manejo clínico para os vírus respiratórios. Desde já eu quero que todos os colegas se sintam bem-vindos a esse momento, para esse espaço de fala. Fernanda, a gente vai iniciar com a vigilância epidemiológica, com Fernanda falando um pouco do CIVEP. Seja bem-vinda, Fernanda. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo espaço. Eu vou colocar agora aqui minha apresentação, certo? E vou aguardar se está aparecendo para vocês. Um instante. Está aparecendo compartilhada? Compartilhou. Só não está em modo apresentação, Fernanda. Só um instante. Apareceu agora? Ainda não. Vou tirar e vou começar do zero, só um instantinho. Alt Tab. Agora apareceu? Agora sim, Fernanda, está em modo apresentação. Joia. Vamos lá, pessoal, para a gente conversar um pouco sobre o Sistema de Informação de Vigilância das Síndromes Respiratórias Agudas Graves, que é o CIVEP-GRIP, primeiro a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona a vigilância dos vírus respiratórios. Nós temos dois sistemas de informação. O ESUS notifica, que é para síndromes gripais causadas pelo Covid-19, que é uma vigilância universal. Então, quando a gente fala de Covid-19, a gente tem que notificar todos os casos leves e moderados dentro do ESUS notifica, certo? E quando a gente fala de CIVEP-GRIP, é onde estão inseridos todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, de todos os vírus respiratórios. Então, por isso que a gente fala que dentro do CIVEP-GRIP, a vigilância da SRAG é uma vigilância universal. Nós notificamos todos os casos de SRAG. Todos os casos hospitalizados, graves e óbitos, independente desse óbito ter sido hospitalizado ou não. Quando a gente fala de síndrome gripal dentro do CIVEP-GRIP, só vai estar dentro do CIVEP-GRIP as síndromes gripais que são vindas de unidades sentinelas de vírus de síndrome gripal. Aqui na Paraíba, nós temos 5 unidades sentinelas para vírus respiratórios, e essas unidades sentinelas trabalham colocando de forma amostral amostras laboratoriais dentro do CIVEP-GRIP. Essas amostras são utilizadas para melhoramento da vacina e também para saber o que é que está circulando dentro do território da Paraíba. Então, só para a gente ter essa visualização,
que quando a gente fala de síndrome gripal, casos leves e moderados, tá? Quando é COVID, a gente notifica todos os casos dentro do ESUS Notifica. Quando a gente fala de outras síndromes gripais que não são causadas pela COVID, a gente faz uma vigilância amostral, que é só nas unidades sentinelas, tá? Mas voltando para o nosso foco aqui da nossa vídeo, as síndromes respiratórias agudas graves, todas precisam ser notificadas dentro do CIVEP-GRIP, tá? Independente se ela foi a óbito no ambiente hospitalar ou no domiciliar. E lembrando que todo caso que for hospitalizado com síndrome respiratória aguda grave precisa estar dentro do CIVEP-GRIP. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho da definição de caso. O que é uma síndrome respiratória aguda grave? Nada mais é do que uma síndrome gripal que agravou. Então, o que é uma síndrome gripal? É aquele indivíduo que ele tem febre, pelo menos referida, com tosse, dor de garganta, com início nos últimos 7 dias. E quando esse indivíduo ele não se cura, ele tem um agravamento, a mais do que esses sintomas da síndrome gripal, ele vai ter o acréscimo de dispneia e desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, a queda da saturação abaixo de 95% no O2 ambiente e a coloração azulada nos lábios, no rosto, que é um dos sinais de hipóxia, significa que você não está realizando a oxigenação de forma adequada. Então, onde é que a gente encontra esse sistema? A gente encontra nesse endereço que vocês estão vendo no link aí acima, é um sistema online, tá? Que existia antes da Covid-19, muito utilizado na vigilância, inclusive, da influenza, que já nos acompanha há mais tempo. E aí, clicando nesse link, você vai ver essa carinha aí do sistema. Para aqueles que não possuem o cadastro, eles precisam clicar na parte que diz ainda não estou cadastrado, certo? E aí o sistema irá encaminhar você para a área do SCPA. Lembrando que para ter acesso, fazer o seu acesso, você precisa ter um cadastro já no GovBR e ser liberado pelo gestor estadual. No caso aqui da Paraíba, o nosso gestor estadual é a Patrícia. Ela é gestora do sistema tanto do CIVEP-GRIP, como também do ESUS Notifica voltado para o COVID. Agora, Fernanda, eu já tenho meu acesso, mas por algum motivo eu perdi a minha senha. Então, eu preciso clicar em esqueceu a senha, seguir o passo a passo que o próprio sistema vai estar direcionando para que você possa reaver a sua senha, o seu acesso novamente. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com a nossa área técnica para ela poder lhe orientar mais adequadamente. Então, assim que você abre o sistema, nós temos acesso municipal e nós temos acesso estadual, certo? O acesso estadual, ele aparece algumas coisinhas a mais do que o município, mas, via de regra, vocês têm todas essas funcionalidades que eu vou estar mostrando para vocês. Vocês têm na parte de documentação disponível as fichas que vocês podem baixar e colocar em PDF, tá? Para imprimir e colocar nos serviços de saúde, nos locais de atendimento, porque geralmente essa digitação é feita em um local centralizado dentro do hospital que realizou a internação. Então, o indivíduo, o profissional que fez o atendimento e fez o diagnóstico para síndrome respiratória aguda grave, ele vai precisar ter pelo menos a ficha impressa para que ele possa preencher as variáveis e essas variáveis serem alimentadas dentro do sistema. Aí vocês podem ver o exemplo não só da ficha de síndrome gripal, do CIVEP-GRIP, que é utilizada para unidades sentinelas de vírus respiratórios, como também o modelo da ficha de SRAG, de síndrome respiratória aguda grave, que nós devemos ter em todos os hospitais que realizam internação para pacientes com a clínica compatível de SRAG, que é síndrome respiratória aguda grave. Bom, como eu faço para realizar uma notificação dentro do sistema? A primeira coisa é clicar no local onde tem entrada de dados. Utilizando a seta, deslizando sem clicar, você vai até ficha individual e a setinha vai lhe direcionar até o local onde tem SRAG hospitalizado. E é aí que a gente faz a inserção das informações. A informação ela é dividida por blocos. O primeiro bloco é importantíssimo
se prestar atenção em todas as variáveis da ficha, porque cada variável tem a sua importância. Mas alguns desses campos, eles são primordiais. Inclusive, por exemplo, para saber se o exame ele foi ou não oportuno para realização de determinado exame, a coleta, digamos assim. Então, aqui vocês têm um exemplo, data de início de sintoma. Com base nessa data de início de sintoma, eu vou saber se a minha coleta de suave ela estava ou não oportuna naquele período para captar determinado agente, certo? Neste bloco, nós temos informações do indivíduo, nome, data de nascimento, mas eu chamo a atenção para vocês a questão da forma da escrita do nome do paciente. É importante padronizar a escrita e observar. Do mesmo jeito que você faz a notificação, a forma da escrita do nome dentro do CIVEP-GRIP, realize também dentro do GAL, que é o Gerenciador de Ambiente Laboratorial, porque isso vai facilitar a vida quando vocês forem buscar o resultado desse paciente para retroalimentar na ficha. É só copiar o nome igual e colocar dentro do sistema e vai facilitar de você encontrar esse resultado. Por isso que é importante a padronização na forma da escrita do nome. Data de nascimento e ocupação também são primordiais até para fazer vários estudos correlacionados. Nessa parte aqui eu chamo a atenção para os dados de residência, principalmente município de residência e telefone. Por quê? O caso ele é contabilizado para o município de residência, independente se o paciente ele mora em Cochichola, passou por internação e foi notificado dentro de João Pessoa notificou dentro de um hospital, um exemplo, o HU, ele fez a notificação dentro de João Pessoa, mas ele é contabilizado para o município de residência, no caso, Cochichola, certo? E o telefone de algum familiar ou do paciente, geralmente é de algum familiar, é de extrema importância para que você localize com mais facilidade esse indivíduo para realizar completitudes de informações e investigação quando necessário. Nesse bloco aqui, nós podemos visualizar os campos de infecção nosocomial, sinais e sintomas, comorbidades, vacina. Por que é que eu chamo a atenção para esses dados? Infecção nosocomial é eu conseguir dizer se esse paciente ele chegou sem a patologia e ele adquiriu a infecção da SRAG durante a internação, então a infecção nosocomial, ou se ele veio da comunidade e foi internado com a doença. Então, se ele adquiriu dentro do hospital, é uma infecção nosocomial, certo? Questão dos inícios de sintomas e os sinais. Quando se identifica o sintoma, colocar sim. Se eu não identifiquei, clicar e colocar não. E não deixar apenas com o nome selecione, porque o nome selecione é como se você não tivesse essa informação. Então, se ele não apresentou, clica e assinala ou não. Da mesma forma, comorbidade. É importante a gente saber se aquele paciente era um paciente rígido, sem nenhuma comorbidade, ou se ele já tinha outros fatores que agravaram o quadro dele e puderam levar, por exemplo, a um óbito. E no caso da vacina da gripe, buscar, né, durante o período da internação, junto ao serviço social, junto aos familiares, os dados dessa vacina, porque o sistema ele ainda não está integrado para trazer automaticamente os dados da vacinação. Muitas vezes acontece de vir automaticamente os dados, por exemplo, da vacina COVID, mas isso ainda não acontece com a vacina da gripe. Então, é importantíssimo ter esse campo de vacina bem preenchido. Aqui, trazendo para vocês a parte que fala sobre o uso do antiviral, certo? Se ele recebeu ou não tratamento. Muitas vezes o paciente, ele recebe o tratamento, ele foi internado na UTI, ele realizou a coleta, mas esses campos ainda não estão adequadamente qualificados, tá? Então, vocês veem que é uma ficha extensa, mas que tem uma completitude muito interessante para quem vai estudar o caso do paciente e poder discernir se ele foi causado por agente A ou agente B. Nesse caso aqui, é de extrema importância, por exemplo, o paciente usou um Tamiflu, que é o oseltamivir, vai ser comentado mais à frente pela doutora Júlia. Então, é importante que eu coloque que ele realizou esse tratamento, certo? O paciente estava na minha enfermaria e ele foi internado na UTI, ele não teve uma transferência para outro hospital, mas ele foi internado, ele transferiu-se de setor. Então, você não precisa colocar dentro da observação, porque foi dentro do meu mesmo serviço, mas é interessante que eu coloque a data da internação,
certo? Para que eu saiba que esse paciente chegou a se internar na UTI. E realizar a coleta, que é preconizado para todos os casos de SRAG, é preconizado a coleta dos 3 suaves no mesmo tubinho, que a gente vai ver a apresentação de Tiago logo mais. Aqui, importantíssima a questão dos resultados laboratoriais. No nosso território, nós temos circulando majoritariamente os casos com COVID e com influenza, seja influenza A e B, tá? Então, é importante que saiu esse resultado lá no GAL, eu volte para a minha ficha de notificação e faça a alimentação do resultado, seja ele para influenza ou para um outro vírus respiratório. Mas eu chamo a atenção que, se ele deu positivo para outro vírus respiratório, eu tenho que assinalar no campo, certo? Existe uma primeira parte que ele pergunta se foi positivo para influenza, você coloca não, se foi não positivo para influenza, e você vai ter que ir na parte de outros vírus respiratórios e assinalar qual vírus foi positivo. Chama a atenção que muitas vezes esse resultado do resto do painel viral sai depois. Primeiro sai os exames de COVID e de influenza e posteriormente sai o resto do painel viral. Então, é importante a gente voltar dentro do GAL, revisitar algumas vezes, certo? Para ver se saíram novos resultados e retroalimentar na minha ficha de notificação. Aqui na parte da finalização da ficha de notificação, eu gostaria muito de chamar a atenção para o campo observação, principalmente nos casos que nós temos transferência, certo, pessoal? Esse nome transferência foi atrelado a uma regra que puxa ou exclui casos dentro do nosso painel de contagem. Então, quando você coloca transferido para o hospital X, esse nome transfer, certo? Ele aciona uma regra dentro do painel. Então, não é necessário que vocês coloquem, por exemplo, que o paciente veio transferido. Você pode colocar essa informação que ele esteve em tal hospital, mas sem utilizar o nome transferência. Procurar usar o nome transferência apenas quando houve a transferência do seu serviço para um outro serviço, certo? Porque isso daí é uma coisa que a gente está utilizando para fazer a filtragem, já que, infelizmente, a ficha ainda não foi qualificada pelo Ministério da Saúde para ter o campo transferência e a gente apenas assinalar e vincular fichas. Então, para evitar contar 2 vezes o mesmo paciente, certo? A gente está se utilizando disso, que no campo observação, vocês, quando colocam o nome transferido para tal hospital, essa ficha a gente vai buscar se ela foi inserida nesse hospital que recebeu a transferência, para que a gente não contabilize 2 vezes o mesmo caso, tá ok? Chama atenção também para a questão da classificação do caso, da evolução, que é importantíssimo para a gente saber se o paciente foi a cura ou, infelizmente, veio a óbito. Lembrando que, geralmente, a gente faz a publicação do óbito após a sua investigação. A parte da vigilância genômica e epidemiológica, né? E a parte de reinfecção, geralmente ela acontece mais no nível central, estadual, porque como são análises que são feitas pela CGLab, nós recebemos um relatório, esse relatório ele é destrinchado tanto pelo LACEN como pela área técnica, que é a nossa colega Patrícia, que é responsável pelo agravo por todos os vírus respiratórios, né? E algumas vezes é informado para o hospital alimentar esses campos, e algumas vezes ela mesma já alimenta no nível central, certo? Lembrando que essa parte da vigilância genômica e de reinfecção só é possível se o indivíduo tiver coletado SUAB, que é enviado ao LACEN. É inviável realizar esse tipo de avaliação com amostras de antígeno, certo? Fernanda, o médico que está na assistência, ele pede porque ele quer ter uma resposta para melhorar a terapêutica, direcioná-lo na terapêutica. Nada impede que você faça o teste rápido de antígeno, mas é primordial que você faça a coleta do SUAB, do RT-PCR, porque essa coleta do RT-PCR possibilita que nós façamos a vigilância genômica para saber se é uma variante distinta, se são outros vírus respiratórios, coisa que o teste rápido de antígeno para COVID, que testa apenas COVID, não nos possibilita. Aqui mostrando para vocês como fazer para consultar essa ficha que eu acabei de inserir. Eu vou no local onde tem consultar, deslizo o mouse até ficha individual, vai vir com a setinha até SRAG hospitalizado. Quando eu clico nessa parte,
eu posso fazer a pesquisa de duas formas. Se eu guardei o número da notificação que foi gerada pelo sistema, eu posso fazer a pesquisa pelo número da ficha, o número da notificação, ou eu posso fazer pelo nome do paciente. Geralmente eu coloco como pesquisar com parte do nome, porque muitas vezes não existe essa padronização na escrita do nome do paciente. Quando você coloca o nome completo, se não estiver idêntico, muitas vezes ele não vai encontrar. E quando você coloca parte do nome, abre um leque maior de buscas e é mais fácil a gente estar identificando e encontrando essa ficha. Fernanda, eu quero fazer a exportação do meu dado para que eu possa analisá-lo de forma mais rápida dentro de um Excel, por exemplo. Eu vou no campo exportação, desço com o mouse até registros individuais, vou colocar o tipo de ficha SRAG hospitalizado, coloco ano epidemiológico, certo? Coloco o período. Vou colocar exportar com os dados do paciente. Se você não marcar nesse local, ele não vai vir com os dados sensíveis dos pacientes, certo? Nome, certo? Endereço, locais que ajudam a gente a identificar o paciente. Então, é necessário marcar isso daí e gerar. Quando eu gero, ele vai criar uma numeração. Essa numeração eu preciso guardar. Esse númerozinho que aparece onde tem assim, o número da requisição da exportação é, ele vai girar uma numeração. Anoto esse número, certo? Vou esperar aproximadamente 1 minutinho, menos de 1 minuto. Vou voltar em exportação e vou consultar a minha exportação de DBF. Ele vai abrir essa tela que aparece para vocês, onde quando ele terminou de processar o arquivo, ele vai gerar o download. Quando nós clicamos nesse download, ele vai baixar esse arquivo, muitas vezes para a parte de cima da tela, onde tem uma setinha, ou no canto inferior, depende da configuração do seu computador, mas sempre vai estar dentro da pastinha download, certo? Quando eu clico nessa pastinha, eu vou abrir este arquivo, abrir aqui. Quando nós temos um computador que ele está ainda em inglês e não em português, ele vai abrir com o nome Open WinRAR, certo? Ou abrir, extrair o arquivo em WinRAR. Quando nós fazemos a extração desse arquivo, geralmente eu jogo ele para a área de trabalho para ficar mais fácil o manuseio, mas vocês podem salvar onde acharem melhor. Eu abro um arquivo do Excel em branco e simplesmente clico com o mouse em cima do arquivo do DBF e arrasto para dentro desse Excel em branco. E ele vai abrir em formato de planilha de Excel. A partir desse momento, eu consigo selecionar, aplicar filtros e olhar com mais rapidez quais são as fichas que estão com campos em branco e que eu preciso voltar e qualificar, que eu preciso atualizar, ou seja, ter uma visão panorâmica de como é que está o meu banco, quantos casos eu tenho notificado e etc. Aqui eu trago para vocês algumas informações que nós temos publicizadas. Dentro do site do Governo do Estado, quando você clica na partezinha preta que tem o nome Secretarias, você vai para a Secretaria de Saúde, clica na aba Vigilância em Saúde e lá você vai encontrar boletins ou notas técnicas. E também tem um outro quadradinho com o nome de... Quando você clica em boletins ou notas técnicas, vocês vão ter todos os materiais que foram produzidos, notas informativas, notas técnicas, boletins de Covid, boletins de vírus respiratórios, né, que são mais direcionados, vai estar tudo lá publicado, disponibilizado para vocês. E os links estão aí abaixo. Uma outra coisa que é importante é que nós temos os painéis. Quando você clica em painel, você vai ter lá publicizado tudo que foi notificado. É importante dizer que para aparecer no painel, precisa estar alimentado no sistema de informação. O que vem para cá para o painel é o que está alimentado, seja no CIVEP, gripe, seja no ESUS Notifica, certo? Então, para que o dado apareça no painel com qualidade, ele precisa estar alimentado no sistema com qualidade. E aí, à medida que você necessita, faz os filtros para visualizar o que é que está acontecendo dentro do nosso território e consegue tirar suas avaliações. É importante sempre prestar atenção no que está sendo aplicado dentro dos filtros, certo? Para poder extrair o dado da forma mais correta possível. Bom, eu deixo aqui para vocês o e-mail, que é o e-mail de vírus respiratório, que é acessado diariamente pela nossa colega Patrícia, que é responsável pelos vírus respiratórios, o número do setor, e gostaria de agradecer
pelo apoio não só das minhas gerentes, dos meus colegas, como também a presença sempre constante, né, e o apoio da nossa área técnica, Patrícia Daniel. Bom, pessoal, eu fico por aqui e passo agora a palavra para a Thalita Lira, nossa gerente. Eu agradeço, Fernanda, pela sua apresentação de forma clara, né, e muito tranquilo. Também a gente, desde já, quer solicitar, né, a todos os profissionais que utilizam do CIVEP-GRIP para que tenha uma maior completitude, como a Fernanda bem colocou, de todos os campos da ficha de notificação. Nós precisamos compreender, né, que todas essas informações aí que são solicitadas através da ficha de notificação, elas precisam ser preenchidas, né, o máximo que nós pudermos. Por quê? Através do sistema de informação, como Fernanda bem colocou aí, a gente aqui em cima, no nível estadual e a nível do Ministério da Saúde, a gente não lida diretamente com o paciente, né? Vocês é quem estão aí com o paciente na frente de vocês ou com o prontuário deste usuário para fazer uma maior completitude de informações para que a gente possa tomar as decisões assertivas, né? E imediatas também. Por que eu estou falando disso? Porque a gente participou recentemente, né, final do ano, agora, meados de 2023, acho que mais ou menos no mês de agosto, setembro e outubro, do estudo de efetividade da vacina de influenza, né, primeiro ano que o estado da Paraíba é convidado a participar do estudo, e nós tivemos que voltar a campo para buscar informação da vacina de influenza, porque as fichas de notificação não tinham essa informação, né? A de Covid, a gente já consegue visualizar essa informação de vacinação, porque já existe uma interoperabilidade entre o CIVEP-GRIP e o SUS Notifica, onde há o registro da vacina Covid, mas da vacina influenza isso ainda não estava acontecendo. E aí nós tivemos que voltar a campo, né, nos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar, até a residência deste usuário para buscar essa informação. Então, como Fernanda bem colocou na fala dela, é preciso que a gente trabalhe a completitude da ficha, certo? Se esse paciente, ele adentra no teu serviço hospitalar e ele é transferido para uma UTI, não tem por que registrar dentro daquele campo observação. Lá ele tem perguntando qual foi a data que esse usuário migrou de uma enfermaria para uma UTI. Então, é importante que se preencha. É importante que se preencha o campo vacina. Esse usuário, ele vai ficar contigo no mínimo 5, 7 dias. E aí, se precisa se fazer uma articulação junto com o serviço social e com outros colegas de dentro da unidade hospitalar, para que a gente capte essa informação dessa família, que ele traga o cartão de vacinação, seja o cartão físico, ou uma cópia, ou uma foto no WhatsApp, que comprove o registro dessa informação para que vocês estejam retroalimentando lá, para que a gente aqui em cima, a nível central, a gente possa tomar ter uma tomada de decisão assertiva. A gente precisa ver se está sendo uma sazonalidade nas nossas crianças ou nos nossos adultos, a questão de óbitos está sendo mais em criança, está sendo mais em adulto. Por quê? Porque nós temos o papel técnico de nortear os nossos gestores, seja ele o gestor municipal ou seja ele o gestor municipal, né? E aí a gente precisa dessas informações de saúde para nortear toda uma rede. Né? A gente precisa, por exemplo, decretar uma emergência, a gente vai olhar para onde? Tanto para o dado de a informação hospitalar, nós vamos olhar para a informação das portas de entrada, o número de atendimento, a gente vai olhar para o nosso número de informação, a gente vai olhar também para o número de coleta e de positividade lá no LACEN. A gente vai ver se a gente está tendo um aumento maior no número do uso da medicação,
porque eu vou ter que fazer uma solicitação junto ao Ministério da Saúde. Então, todas essas informações, pessoal, elas são de suma importância para nortear o nosso trabalho. E o de vocês também aí na ponta. Então, desde já, a gente pede a colaboração de todos os presentes que nos escutam nesse momento, diante da responsabilidade da notificação dos casos. E aí, só lembrando que a notificação, ela é de responsabilidade de todo estabelecimento de saúde, seja ele público ou privado, certo? E todos os profissionais de saúde, eles podem fazer a notificação, tá? Isso é uma responsabilidade de todos nós. Queria deixar bem claro. Agora vamos passar a fala para o nosso colega Tiago Carneiro, que ele vai trazer a parte da vigilância laboratorial. Seja bem-vindo, Tiago, e boa apresentação. Obrigado, Thalita. Boa tarde. Vocês conseguem ver o slide? Sim, Tiago, já está em modo apresentação. Tá, obrigado. Então, pessoal, dando continuidade ao tema abordado hoje, eu vou falar um pouco sobre a vigilância laboratorial das síndromes respiratórias agudas graves, SRAG, e continuando o tema como bem apresentado pela nossa colega Fernanda. No contexto laboratorial, hoje, os vírus que estão mais em evidência diante dos quadros de epidemiologia aqui no Brasil é o SARS-CoV-2, a influenza e o vírus sincicial respiratório. E por que esses vírus são os que estão em evidência e que são os prioritariamente pesquisados aqui no nosso laboratório? O SARS-CoV, como todos já sabem, ele é o agente etiológico da COVID-19. Ele é um vírus considerado pandêmico, e as medidas de prevenção, elas se baseiam em vacinas e em medidas não farmacológicas. Já o vírus da influenza, ele é o agente etiológico da gripe, ou também chamada de influenza. Ele tem uma circulação sazonal, ele tem um potencial pandêmico, por isso que é feita a vigilância sentinela, devido a esse potencial pandêmico. E a prevenção, ela é feita através de vacina também e de medidas não farmacológicas. No caso, a vacina da influenza é uma vacina anual. E em relação ao vírus sincicial respiratório, ele causa gripe e resfriado, também tem uma circulação sazonal, e a grande importância dele se dá devido ao acometimento do público pediátrico e em uma menor proporção também de idosos. E por que é importante a gente trabalhar pesquisando essa diversidade, né, genômica viral? Porque, através dessa diversidade genômica, o vírus ele vai apresentar diferentes estratégias de replicação. Além disso, ele apresenta taxas de mutação variáveis e o alto número de infecções dentro da população ele vai favorecer uma maior diversidade viral. A gente tem isso bem claro, a exemplo do SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da COVID-19. Vários estudos eles mostram que essa diversidade viral, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e principalmente em indivíduos imunocomprometidos, porque ele permanecia um maior número de dias com um quadro infeccioso e permitia que esse vírus ele fosse se mutando, e isso é o que dá origem às diversas variantes que a gente tem da COVID-19. Essa vigilância virológica ela é bastante importante no caso do vírus da influenza, porque ela vai permitir que sejam feitas análises complementares, como caracterização antigênica, isolamento viral, teste de sensibilidade aos antivirais. Também vai subsidiar a decisão para a composição anual da vacina de influenza para o hemisfério sul, e também, a partir do isolamento desses vírus, é possível fazer testes de resistência aos antivirais que estão em uso aqui no Brasil, como também caracterizar uma amostra com potencial pandêmico que tenha que ser adotadas medidas de vigilância mais precoces em relação a esses pacientes. Em relação à vigilância virológica do SARS-CoV-2, ela é importante, além do que já foi citado também para a influenza, para acompanhar o surgimento de variantes que ficam sob monitoramento, que são as VUNs,
as VOIs, que são as variantes de interesse, e também as VOCs, que são as variantes de preocupação. Além disso, essa vigilância ela vai permitir que se avalie a eficácia da vacina que está sendo utilizada e também que essa vacina ela seja atualizada de forma que seja mais efetiva para a população. No LACEN Paraíba, a gente realiza toda a investigação através da biologia molecular. Por quê? Porque essa investigação por biologia molecular, ela permite que seja avaliada a doença durante a sua fase aguda. Então, a gente utiliza o método que é considerado padrão ouro, que é o RT-PCR em tempo real, e, simultaneamente, a gente libera resultados para SARS-CoV-2 e também para influenza A e influenza B. Além disso, aqui no LACEN Paraíba e também em parceria com os laboratórios de referência regional e nacional, a gente realiza o sequenciamento genético do SARS-CoV-2 e também do vírus da influenza. Nos casos de SRAG, como a Fernanda bem citou, e algumas outras populações, a gente faz um painel ampliado desses vírus respiratórios. Então, para aqueles pacientes que tiveram resultado de RT-PCR não detectável para SARS-CoV-2, para influenza A e para influenza B, esses pacientes que são sinalizados pela equipe de vigilância, eles têm suas amostras submetidas à investigação para outros vírus respiratórios, que são, ao todo, 12 vírus que a gente pesquisa. O adenovírus, o rinovírus, o metapneumovírus, o vírus sincicial respiratório, que também tem 2 subtipos, né, o vírus sincicial respiratório A e B, o bocavírus, o enterovírus respiratório, 3 parainfluenzas, que é a 1, 2 e 3, que a gente pesquisa, e também outros coronavírus, o NL63, o HK1 e o 229E. Então, como vocês percebem, como a Fernanda bem colocou, a investigação realizada através de uma coleta de SWAB e encaminhada ao LACEN, ela permite uma ampla investigação laboratorial para identificação do agente etiológico daquele quadro de síndrome respiratória aguda grave. Em relação a essa investigação laboratorial, desde 2013, ela é norteada pela nota técnica 13 de 2023, que é uma nota da Coordenação Geral de Vigilância de Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde, e essa nota ela vai abordar orientações e estratégias para permitir a coleta de amostras e investigação dos quadros de síndrome gripal e vigilância também de SRAG. A partir dessa nota número 13 de 2023, o LACEN Paraíba ele lançou também a nota 1 de 2023, que vai abordar justamente a vigilância laboratorial desses vírus respiratórios. Um fator primordial para a realização desses exames em relação à oportunidade de coleta. Então, nos casos de síndrome gripal, essa coleta ela deve ser realizada preferencialmente entre o 3º e o 7º dia após o início dos primeiros sintomas, que caracteriza a fase aguda da doença. Não excluindo, a gente sabe que essas amostras elas podem ser coletadas desde o 1º até o 8º dia de início dos sintomas. E em relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave, essa coleta ela deve ser realizada independente do dia de início dos sintomas. Então, tanto para os casos de SRAG hospitalizados, como também para os casos de óbitos, essa coleta ela é indispensável, independente do dia de início de sintomas. E outra questão bastante importante no caso de óbitos é que essa coleta ela deve ser realizada no menor tempo possível. E o tempo preconizado para a coleta é que ela não ultrapasse 12 horas após o óbito. Em relação ao tipo de amostra que a gente utiliza para a investigação dos casos de SRAG, a melhor amostra é o aspirado de nasofaringe. Em seguida, a outra amostra que a gente pode utilizar para a investigação é o SWAB combinado, de naso e de orofaringe. Em casos em que não é possível colher nenhum nem outro, a gente também recebe amostras de lavado broncoalveolar e de aspirado traqueal para a investigação das SRAGs. Em relação ao SWAB combinado, que é o SWAB de oro e de nasofaringe, esse SWAB, essa coleta ela é feita através do uso de 3 SWABs,
um suave para a coleta de orofaringe, como vocês observam aqui, a primeira figura do lado esquerdo do slide, e 2 suaves para a coleta de nasofaringe, um suave para cada narina, como a gente observa na figura abaixo, também do lado esquerdo do slide. Uma coisa que é muito importante para o sucesso dessa coleta é que esses 3 suaves após a coleta, eles devem ser inseridos em um mesmo tubo Falcon, contendo 3 ml de meio de transporte viral, e também deve ser feita a identificação adequada dessa amostra. Então, bem importante frisar, os 3 suaves, um na orofaringe e 2 na nasofaringe, um em cada narina, os 3 devem ser inseridos dentro de um mesmo tubo Falcon contendo meio de transporte viral. E esses suaves que são utilizados para a coleta, eles têm que ser suaves estéreis e possuir haste em plástico. Eles são suaves do tipo Rayon e são fornecidos pelo LACEN. Essas amostras, após coletadas, elas devem ser acondicionadas sob refrigeração de 2 a 8 graus Celsius por um período de até 48 horas. Elas devem ser transportadas em caixa térmica de paredes rígidas e com travas, utilizando o gelo reciclável, que é o Gelox, para manter a temperatura dessas amostras e manter a qualidade delas, até que seja feito o processamento no LACEN. E, além disso, a gente preconiza que essas caixas térmicas, elas disponham de estante para que esses tubos eles venham na posição vertical, evitando atrito e colisão entre eles, e também para garantir que os suaves eles estejam imersos nessa solução de meio de transporte viral. Porque caso ele não esteja, essa amostra ela é inviável para análise aqui no LACEN. Aqui é um fluxo laboratorial resumido. Então, o serviço de assistência ele é responsável pela realização da coleta, pela notificação e pelo cadastro no GAL. Após esses 3 processos, a amostra ela deve ser enviada ao LACEN em um prazo máximo de 48 horas. Chegando no LACEN, essa amostra ela vai ser recebida e vai passar por um processo de triagem. Se ela for uma amostra conforme, ela vai ser aprovada, segue para a área técnica para a realização do exame e vai ter seu resultado liberado no GAL. Caso essa amostra ela seja não conforme, ela vai ser rejeitada, vai ser registrada uma não conformidade e o serviço requisitante ele vai receber uma comunicação por e-mail e também por telefone, sinalizando da não possibilidade de realização dessa análise, para que ele proceda uma nova coleta ou que ele esteja ciente de que aquele resultado não vai ser liberado. O cadastro de amostras ele deve ser realizado no gerenciador de ambiente laboratorial. Esse em vermelho é o endereço de acesso ao LACEN, ao GAL, quer dizer, desculpa. É importante, alguns campos eles têm que ser preenchidos, como em relação aos dados clínicos gerais. Então, sempre na parte de agravo e doença, selecionar a opção de influenza / vírus respiratórios, ou também de Covid-19, a depender da suspeita, e registrar a data de primeiros sintomas. Na parte de cadastro do exame, então aqui, quando a unidade ela cadastra o exame de Covid-19, automaticamente cai para a área técnica a análise de vírus respiratórios. Então, na solicitação de Covid-19, que é por onde a gente inicia todo o nosso fluxo laboratorial, vai ser analisado e liberado o resultado para SARS-CoV-2 e para vírus respiratórios vai ser liberado de início o resultado para influenza A e para influenza B. E aí, caso ele se enquadre no quadro de SRAG ou de vigilância sentinela, a gente segue para a ampliação do painel. Então, como a Fernanda falou, sempre voltar ao GAL por volta de 7 a 15 dias após a liberação desse resultado, que é o tempo que a gente preconiza para a realização do painel de vírus respiratórios ampliado. Aqui na unidade João Pessoa do LACEN, a gente recebe amostras de segunda a sexta de 8 às 18 horas, sábados, domingos e feriados de 8 às 13 horas, e na unidade do Sertão, que fica em Patos, de segunda a sexta de 7h30 às 16h30. Aqui, em vermelho, é o site institucional do LACEN, que ele fica hospedado no site do governo da Paraíba. E aqui tem alguns contatos, como do setor de recepção e triagem de amostras, que o contato é através de Fernanda, que é a responsável técnica da recepção de amostras. O núcleo de vigilância laboratorial, que fica sob a responsabilidade da enfermeira Zaira.
e também da nossa gerente do GAL, que é Josi. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato com, se for em relação ao GAL, com Josi, em relação a cadastro de amostras, pode ser tanto com Fernanda, como também com o nosso núcleo de vigilância. E desde já eu agradeço a vocês, e qualquer dúvida estamos à disposição para ajudar e manter essa vigilância das SRAGs aqui no estado da Paraíba. Obrigada, Tiago. Como o nosso amigo Tiago bem colocou, a gente gostaria só de relembrar que para o SWAB de vírus respiratórios estão se usando os 3 SWAB, coleta nas 2 narinas e na orofaringe. Como o Tiago reforçou o horário do LACEN, é importante que todos saibam que a unidade de uma pessoa funciona de 8 às 18 horas, né, para receber a amostra. Temos também a unidade LACEN Sertão, né? Importante lembrar que durante finais de semana e feriado, o LACEN também funciona de 8 a 1 hora da tarde. Fernanda, quer falar? Está com a mão levantada? Fique à vontade. Sim, só lembrar para o pessoal que o pessoal da rede pública já sabe, mas os hospitais particulares, nós temos parceria com alguns hospitais particulares, mas aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre a questão da realização do SWAB, não vai haver nenhum tipo de incremento de custo em se realizar o SWAB, porque você vai realizar a coleta, esse material para coleta, você pode fazer a articulação e a solicitação para ter esse material de forma gratuita, vai realizar a coleta dentro da sua unidade e vai enviar para o LACEN realizar essa testagem. Então, isso não vai acarretar nenhum tipo de acréscimo de custo na assistência para o seu paciente, para os pacientes que estão na rede particular. Só vai fortalecer a informação que a gente vai ter a nível de saúde pública, certo? Então, é só uma questão de a gente conversar e fazer a articulação, e aí a gente vai diminuir o quantitativo dessas SRAGs não especificadas, que aí a gente vai ter mais informação do que está circulando dentro do nosso território. Era só isso. Ok, agradecemos, Fernanda. E é muito importante isso que Fernanda traz. O hospital privado que não tiver ainda um cadastro no GAL, ele pode estar fazendo toda essa articulação para entregar essa amostra à coordenação de vigilância epidemiológica do território, responsável pelo território. Ela cadastra essa amostra no GAL e envia a amostra para o LACEN. Né, também a notificação, se você é uma unidade privada, hospitalar privada, e você não tem o SINAM, você vai preencher a ficha de notificação, vai realizar a coleta e vai entregar a tua vigilância epidemiológica municipal, onde ela vai lançar no sistema de informação no CIVEP Gripe, né, caso você não tenha o acesso, e também ela vai lançar no GAL e vai levar isso para o LACEN. É importante ressaltarmos, como Fernanda e Tiago falou, que a notificação ela vai entrar no CIVEP, gripe, né? E a amostra ela tem que ser cadastrada dentro do gerenciador de ambiente laboratorial, no GAL. Aquelas pessoas que não têm acesso ao CIVEP, a gente reforça mais uma vez para estar fazendo o contato com a nossa técnica Patrícia, e aquelas pessoas que não têm o acesso ao GAL, é importante entrar em contato, como o Tiago bem falou, com a nossa colega Josi no LACEN. E aí elas duas vão orientar quanto ao cadastro dentro dos sistemas de informações que são distintos, e aí você terá o seu acesso para você realizar tanto a sua notificação no CIVEP, quanto o cadastro da amostra no GAL. E isso, pessoal, a gente está falando isso, batendo nisso, porque a gente ainda encontra colegas nos perguntando, ou não dizendo que não cadastrou a amostra, ou que não tem acesso para fazer a notificação. Isso é a nossa realidade de vigilância, tá? Então, a gente alerta a vocês que estão aí dentro dos serviços hospitalares, seja público ou privado, para que vocês realizem o contato com essas pessoas, para que a gente possa estar cedendo o acesso a vocês. Pois não, Fernanda?
Só lembrando também que a gente sabe que existe uma rotatividade muito grande de profissionais dentro dos municípios, e as coordenações municipais, elas precisam ter os seus acessos dentro do CIVEP Gripe. Fernanda, mas o meu município não tem hospital independente. Se você está na coordenação de um município, você precisa ter um acesso ao CIVEP Gripe, porque o seu munícipe, ele sai do seu município, se hospitaliza no município vizinho, o hospital onde ele está faz essa notificação, e como é que você vai ficar sabendo que esse paciente foi hospitalizado e está com SRAG, certo? Você precisa ter um acesso para minimamente baixar, fazer uma exportação de banco e identificar se alguém que reside no teu município foi hospitalizado e o que ele teve, porque da mesma forma que os hospitais vão estar notificando e inserindo informações, o município de residência vai beber dessa fonte de informação para saber o que é que está acontecendo no território dele. E também notificar quando o caso ele for de óbito domiciliar. O paciente não chegou a se hospitalizar, mas teve uma síndrome respiratória aguda grave que foi diagnosticada por um médico de um SAMU, ou enfim, de uma unidade básica de saúde, na última hora, saiu às vezes com a declaração de óbito com a SRAG, né? E aí a gente precisa fazer essa notificação. E pode fazer a coleta até 12 horas após o óbito, como já falou nosso colega Tiago. Era isso. Tá sem o áudio, Lira. Ok, gratidão, Fernanda, pelas explicações. E agora a gente vai passar a fala para a doutora Júlia Chaves, que ela vai conduzir o manejo referente aos vírus respiratórios. Seja bem-vinda, doutora Júlia, a palavra está com a senhora. Obrigada. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Está compartilhado? Tá sim. Pronto. Como já foi falado antes, a gente vai falar sobre síndromes respiratórias agudas graves. A definição já foi dita, vou repetir só mais uma vez, tá? Então, SRAG é o quê? Qualquer indivíduo de qualquer idade com síndrome gripal que apresente dispneia ou dessaturação, desconforto respiratório, piora das condições clínicas de base, por exemplo, você tem uma insuficiência cardíaca e aí gripou, descompensou a insuficiência cardíaca, tá bom? Juntamente com a síndrome respiratória. E hipotensão, ou hipotensão, certo? Não precisa ter todos. Vale lembrar que em crianças tem que observar batimento de haleto nasal, cianose, tiragem intercostal, desidratação, mas é outra parte, a gente está falando mais de adulto, tá bom? Mas só para atentar também, para quem atende crianças. E a definição de síndrome gripal. Tem febre, acompanhado de um sintoma de via aérea superior, tá? Tosse, dor na garganta, e um sintoma sistêmico, cefaleia, mialgia, artralgia, na ausência de outro diagnóstico, tá? Lembrando que síndrome, o nome por si só já disse que eu não sei o que é ainda o causador, tá? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que podem ser gerados por vários patógenos. Então, a síndrome respiratória aguda grave pode ser causado por vírus, fungos, bactérias, micobactérias. Então, se você tem um paciente com a clínica de síndrome respiratória aguda grave, você tem que pensar em vírus, sim, certo? Porque é a principal causa, são as principais causas, são os vírus, mas não pode esquecer também de fungos, bactérias e micobactérias, tá? Vale lembrar que influenza A é o principal vírus causador de insuficiência respiratória aguda grave. O vírus sincicial respiratório também é importante. A novidade é que a Anvisa liberou agora, dia 4 de abril, a vacina Abrysvo, tá? Que vai ser destinada para gestantes no segundo e terceiro trimestre e idosos acima de 60 anos. Tá para chegar aqui no Brasil, tá? Foi autorizado. Lembrando que essa vacina diminui até 82% as internações de bebês de até 3 meses de vida por síndrome respiratória aguda grave. O fungo principal causador de síndrome respiratória aguda grave, aspergilose, pneumocistose, bactérias, Streptococcus pneumoniae, influenza, bactérias atípicas, e a micobactéria, a gente não pode esquecer da tuberculose, e lembrar que existe micobactéria não tuberculosa, tá? Aqui só a página da Anvisa,
falando sobre a autorização do registro da vacina aqui no Brasil, que vai ser destinado para gestantes, que por rebote imuniza os bebês e diminui a síndrome respiratória aguda grave provocada por vírus sincicial respiratório nos bebês, tá? Principalmente menores de 2 anos, especialmente os menores de 6 meses. Aqui é um boletim epidemiológico da Secretaria Estadual aqui do nosso estado, atentando que até dia 31 de março agora, foram 181 casos de síndrome respiratória aguda grave, tá? E desses 181, 60 foram influenza A. Então, a gente não pode esquecer da importância desse vírus, tá? Nessa síndrome grave, que mata. Lembrando, esse ano foram 18 mortes confirmadas por influenza A. Lembrando que tem a vacina, então, você que tem bebê a partir de 6 meses, certo? Leva sua criança para vacinar. Idosos maiores de 60 anos, profissionais de saúde, procura se informar direitinho para ver qual é o critério de vacinação e se você se encaixa, tá bom? Quais as condições de risco para complicação de síndrome respiratória aguda grave? Gestante, em qualquer idade gestacional que esteja, tá? Puérperas de até 2 semanas, inclusive aquelas que tiveram aborto ou perda fetal, também se encaixam aí como pessoas de risco para complicações. Adultos maiores de 60 anos, crianças menores de 5, principalmente menores de 2, especialmente menores de 6 meses, tá? Por isso que quando essa vacina for implantada, a gente vai ver uma diminuição da hospitalização e da morte desses bebês, certo? Até 6 meses. População indígena, pessoas menores de 19 anos que usam AS, tá? Pneumopatas, pacientes com tuberculose, paciente com cardiopatia, nefropatia, hepatopatia, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, incluindo diabetes, tá? Transtornos neurológicos, imunossupressão por qualquer motivo que seja medicamentoso, seja por HIV, seja paciente oncológico e pacientes obesos. Aqui um fluxograma básico de manejo de insuficiência respiratória. Então, se você tem um paciente com taquipneia, frequência respiratória, a gente está falando de adultos, tá? Criança não vai se encaixar aqui. Frequência respiratória maior que 24, hipoxemia, saturação menor ou igual a 93%, você vai colocar o catéter de O2 nele, avaliar, certo? Se manter com frequência respiratória maior que 24 e desaturando, você vai aumentar a oferta de O2, certo? Para 6 litros, ou já coloca máscara com reservatório nele. Se ele melhorar, ok, observe enfermaria. Se não tiver melhora, você vai solicitar vaga de UTI. Vai para a UTI. Digamos que não tenha vaga, seu paciente não melhore. Você vai fazer BNI e, se não tiver melhora, realizar a intubação do paciente. Se ele tiver melhora, você vai continuar reavaliando e aguardando a vaga para a UTI. Tá bom? Conduta pós-estabilização. Assim que o paciente chegou, a gente não consegue solicitar tanto o exame dele. A gente tem que estabilizar. O que vale é deixar ele vivo para poder depois descobrir o que realmente aconteceu com ele. Então, passou esse fluxograma inicial, o paciente ficou estabilizado, o que é que eu vou fazer? De acordo com minhas condições, depende de onde esteja, né? Se eu estou em uma UPA, se eu estou em uma unidade mista, se eu estou em um hospital terciário, vai depender de onde estou, eu vou pedir exame de acordo com a minha capacidade local. Então, eu posso pedir raio-x de tórax, tomografia, ultrassonografia de pulmão. Lembrando que, como o Tiago e Fernanda falaram, e Thalita, o RT-PCR é essencial. Se eu estou pensando em uma síndrome respiratória aguda, eu não sei o que é uma síndrome. Então, pode ser vírus, é a principal hipótese diagnóstica. Então, não pode falhar em não pedir o RT-PCR. Então, pede o SWAB com RT-PCR para influenza, Covid. Se você pedir para Covid, eles vão estratificar, se der negativo, também para influenza. Se você pedir para influenza, eles vão fazer Covid, vírus sincicial respiratório. Então, se der negativo, eles vão ampliar o painel viral, tá? E você vai ter o diagnóstico se for vírus, tá? Vale lembrar que é necessário gasometria, DHL é importante, porque se o CD4, se for um paciente imunossuprimido, tá? E eu sabidamente tiver um paciente HIV com CD4 menor que 200, um DHL alto me sugere uma pneumocistose, tá? Então, eu já vou tratar também empiricamente
essa pneumonia fúngica. Dedímero, lembrar que síndrome respiratória aguda grave pode ser um TEP, então pode ser várias causas. Eu tenho que examinar meu paciente, ver de acordo com o histórico, certo? Com a idade do paciente, qual a minha principal hipótese diagnóstica, tá? O perfil do paciente é oncológico, é imunossuprimido, é DPLC, tem fibrose cística, é criança, é idoso. Então, de acordo com o perfil do meu paciente, eu vou priorizar certos exames. Lembrando que o SUAB com RT-PCR é essencial para todos eles, tá? Se meu paciente tem sorologia para HIV positiva, eu vou pensar, certo? Primeiramente em tuberculose e pneumocistose. Lembrando que pode ter insuficiência respiratória por vírus também, mas se é paciente HIV, essas são as duas patologias que dão mais síndrome respiratória aguda grave. Eu posso lançar a mão de um TRM-TB, de um BA, de um LF-LAN, se ele for HIV, o SUS disponibiliza esse exame na urina, o LAN. Se for necessário, eu peço lavado. Lembrar que quando pedir o lavado broncoalveolar, lembrar de pedir cultura para bactéria, micobactéria e fungo, certo? Porque pode ser qualquer um. Lembrando que a gente pode pedir também o TRM-TB no lavado. E aí eu vou decidir qual tratamento empírico eu vou começar até descobrir o que realmente o paciente tem. Lembrando que, como a gente viu naquele slide anterior, de 181 SRAGs, 60 foram influenza A. Então, é obrigatório eu começar, certo, o tratamento empírico para influenza se eu tenho um paciente com síndrome respiratória aguda grave e eu ainda não sei o que é. A chance de ser vírus é muito alta. Claro, se é HIV, aumenta para pneumocistose, aumenta, mas não tira a chance de ser influenza também, tá bom? Falar um pouquinho sobre as causas de síndrome respiratória aguda grave, e no final vou falar sobre influenza, que é um pouco maior, tá bom? Lembrando que TRM-TB é específico para TB, então, se eu tenho um TRM-TB positivo, eu tenho tuberculose, tá? BA, certo? Ele vai ver micobactéria, que pode ser não tuberculosa ou tuberculose. Então, se eu tenho um BA positivo no escarro, eu não vou começar a tratar para tuberculose imediatamente. Eu vou pedir um TRM-TB. Se o TRM-TB vier positivo, ok, eu vou começar para TB. Se ele vier negativo, eu vou pedir uma cultura, certo? Para poder ver se é uma micobactéria tuberculosa ou não tuberculosa. O LF-LAN não é específico para tuberculose. Então, se eu fiz e deu positivo, eu até posso começar o tratamento para tuberculose, se o paciente for HIV. Mas eu não posso esquecer de pedir TRM-TB, tá? E cultura, com teste de sensibilidade. Lembrando que essa cultura demora um pouco, cerca de 70, 90 dias para sair. Mas sai e nos dá uma direção certa para qual antibiótico usar e qual micobactéria se trata, tá? Na imagem de tórax, eu vou ter sugestões. Lembrando que nem sempre eu vou ter caverna quando for tuberculose. Quando tiver caverna, é porque já está avançada a doença, não é um diagnóstico recente, tá? Então, no raio-x de tórax, eu vou poder ver consolidações, cavitações, padrões intersticiais, linfonodomegalias hilares ou mediastinais e derrame pleural. Na tomografia, eu vou ver o quê? Nódulos do espaço aéreo, nódulos centrolobulares, árvore em brotamento, cavitações, espessamento das paredes brônquicas, consolidação, vidro fosco, espessamento do interstício pulmonar, tá bom? Então, não esquece de micobactéria quando for pesquisar as causas de síndrome respiratória aguda grave. Fungo, principal fungo, aspergilose e pneumocistose, tá bom? É causada por aspergilos. Você pode fazer o diagnóstico precoce com galactomanana no lavado, ele positiva antes do sérico. E o que é que a galactomanana positiva me diz? Me diz que tem crescimento de hifa. Então, se está crescendo, certo? Um fungo com hifas, vai dar positivo galactomanana. Não é específico para aspergilose, mas é bem mais frequente na aspergilose, tá? E no penicillium também. Então, a massa é bem característica, sabe? A gente vê aqui do lado esquerdo da tela, no raio-x, uma massa arredondada com halo em torno, certo? A gente vê a massa e vê um halo, um crescente de ar, que a gente chama. Então, já sugere o quê? Uma bola fúngica. E o fungo mais comum de causar bola fúngica é a aspergilose. Aqui do lado direito, a gente vê a tomografia, que é bem evidente esse crescente aéreo. Então,
Se você vir essa imagem, já pensa em aspergilose, você já vai começar a tratar seu paciente para aspergiloma, tá bom? Pneumocistose é um fungo muito comum, principalmente em paciente oncológico e HIV. Com DHL e um CD4 menor que 200, me sugere muito a presença de pneumocistose se eu tenho uma síndrome respiratória aguda grave, tá? E se eu tenho uma imagem com opacidade intersticial difusa, bilateral, com distribuição em terços médios e de predomínio central, sem derrame pleural, me levanta ainda mais essa hipótese diagnóstica para pneumocistose. A gente vê aqui no raio-x a alteração e vê mais aqui direitinho na tomografia do lado direito, cistos. Por isso que a gente chama essa doença de pneumocistose, porque tem presença de cistos no parênquima. Vale lembrar sempre do COVID, certo? Que geralmente na fase inicial, o raio-x, eu não vou ver nada, vai ser um raio-x inocente, mas na tomografia, precocemente a gente já vê o chamado vidro fosco. Então, que nos sugere, que nos abre o leque para essa hipótese diagnóstica também. Na evolução do raio-x, eu vou ver a opacidade do espaço aéreo, que são características em outras pneumonias virais. Então, me levanta ainda mais a hipótese de COVID. Vale lembrar que na síndrome respiratória aguda grave não se usa o Paxlovid. O Paxlovid se usa quando tem confirmação, certo? Com teste reagente para COVID em paciente com sintomas leves a moderados. Então, apesar desse slide estar nessa aula de síndrome respiratória aguda grave, vale lembrar que não é usado, tá? Não é usado para paciente grave, nem para paciente que necessite de O2 suplementar. Porque eu coloquei aqui, para lembrar vocês que, se você pega um paciente com sintomas leves e moderados, use para evitar que ele se agrave. Então, para evitar um SRAG, use o Paxlovid de acordo com a indicação, tá? Então, são 300 miligramas de Nirmatrelvir e um comprimido de 100 miligramas de Ritonavir. Aí você vai usar esses 3 comprimidos de 12 em 12 horas por 3 dias, tá? Independente se está vacinado ou não. Tem indicação, tá bom? Você tem que começar em até 5 dias do início de sintomas. E qual a população-alvo para esse tratamento? Imunossuprimidos, maiores de 18 anos, ou pessoas acima de 65 anos, tá bom? Lembrando que é contraindicado você tratar com Paxlovid pacientes com sintomas há mais de 5 dias, menores de 40 quilos e que têm insuficiência renal ou hepática grave. Vamos falar um pouco mais sobre influenza, tá? Influenza é o que nós chamamos de gripe, é causada por vírus influenza, que podem ser 4, A, B, C ou D. O A e B são os responsáveis pelas epidemias, principalmente o A, certo? Das influenzas, 97% é provocada pelo A e que são internadas, tá? E 3% pela influenza tipo B. O período de transmissibilidade se inicia durante o período de incubação, tá? Até antes dos sintomas, e o pico de transmissão se dá no primeiro e segundo dia de sintomas, e vai decrescendo à medida que os sintomas diminuem e a febre cede. Tem vacina, então vale lembrar de vacinar, certo? Crianças a partir de 6 meses já podem vacinar, profissional de saúde, população indígena, pacientes com comorbidades, idosos maiores de 60 anos, precisa vacinar todo ano, tá bom? Quando que a vacina começa a me proteger? A partir do momento que eu faço a vacina, ela começa a me proteger após 2 a 3 semanas que eu me vacinei. Protege por mais ou menos 6 a 12 meses. E a proteção máxima se dá de 1 a 1 mês e meio após a minha vacina. Qual a diferença entre a vacina da rede particular e a rede SUS? A rede particular, a vacina é tetravalente. Então, protege contra 2 sorotipos da influenza A e 2 sorotipos da influenza B. E a do SUS é trivalente. Ele protege contra 2 sorotipos A e 1 B. O A é o quê? H3N2 e H1N1. Lembrando que, como a maior parte são influenza tipo A, você se vacinando pelo SUS está bem acobertado, tá bom? Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, tá? Mas nós queremos a confirmação por SUAB.
como o Tiago, Fernanda, Thalita falaram, a gente precisa saber direitinho qual patógeno, qual vírus, qual sorotipo está causando o síndrome respiratória no nosso estado, para que a gente possa se preparar, para que a gente possa fazer um plano de contingência, para que a vacina possa ser produzida de forma mais eficaz, de acordo com o nosso estado, de acordo com o Brasil, tá? Então, lembrando que os sintomas, febre, certo? Sintomas de via aérea respiratória superior e manifestação sistêmica. Se eu não tenho febre e manifestação sistêmica, aí é um resfriado, não é gripe, não é influenza. Geralmente é provocado por um rinovírus, tá bom? Como se dá a evolução? A maioria progride bem, tem uma resolução espontânea em 7 dias, pode permanecer tosse, mal-estar, fadiga por algumas semanas, mesmo se você não foi muito comprometido, mas se você for, a chance é maior, e pode evoluir mal com síndrome respiratória aguda grave. Por isso as campanhas de vacinação estão aí, por isso a importância da gente estar falando sobre esse tema hoje. O tratamento é feito como? Medicamentoso, sintomático, como toda virose, hidratação, e tem um remédio. Então, se você tem um paciente que se encaixa nesses critérios, certo, de síndrome gripal, pode usar o Tamiflu, que é o fosfato de oseltamivir. Quem tem indicação? Todos os pacientes com síndrome gripal que tenham condições e fatores de risco para complicações, que é aquele slide inicial que eu falei, que são vários pacientes que têm risco de complicação, independentemente da situação vacinal, mesmo que não tenha indicação de internação. Então, mesmo que o atendimento seja ambulatorial e o segmento seja ambulatorial. Então, lembra disso. Todos os pacientes com síndrome gripais que tenham condições e fatores de risco para complicações, que é aquele slide que eu falei, gestante, puérpera, certo? Crianças, idosos, diabéticos, pneumopata, nefropata, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha naquele slide, lembra de tudo. E olha, tem dúvida, olha, e orienta seu paciente bem para não ter complicações. A terapêutica precisa ser precoce, certo? Para que possa reduzir a duração dos sintomas e as complicações. Você precisa administrar a medicação preferencialmente dentro das primeiras 48 horas de sintomas, em pacientes com condições e fatores de risco para complicações. E com os DRAG, o antiviral ainda tem benefícios se você começar até 5 dias do início dos sintomas. Lembrando que quanto antes, melhor, tá? Mas nessa população, você pode começar até o 5º dia do início dos sintomas. Se for gestante, você tem que considerar o quê? Que toda a queixa respiratória dela, na presença de síndrome gripal, sinais de alerta para gestante, tem uma frequência respiratória maior que 20 e não 24, como é a população em geral, e uma frequência cardíaca maior que 100. Não se deve protelar a realização de raio-x se você tem pós-diagnóstico de pneumonia na gestante, tá bom? E todas as gestantes e puérperas com síndrome gripal devem ser tratadas com antiviral, mesmo aquelas que não complicarem, tá? Então, não espera virar ZRAG para poder você fazer o Tamiflu em gestantes. Lembrando que o Tamiflu só serve para influenza, tá? Não serve para outro vírus. Ele tem um inibidor da neuroaminidase, que é uma glicoproteína presente na superfície desse vírus, tá? E só tem indicação para ele, não usa para outro vírus. Você faz a receita em receituário simples, tá bom? A medicação é disponibilizada pelo SUS, então, você procura a Secretaria de Saúde do seu município e se informa onde está sendo disponibilizado para poder orientar seu paciente, se for um paciente ambulatorial, ou para o hospital fazer a pedida dessa medicação e ela ser disponibilizada para o seu paciente que está internado. Lembrando que a dose é um comprimido de 75 miligramas de 12 em 12 horas por 5 dias. Se o paciente vomitar em até 1 hora após a ingestão, você deve fazer uma dose adicional, tá bom? E se o paciente tem insuficiência renal, ele precisa fazer ajuste. Então, se o cliente for acima de 60, né? Você vai fazer a dose normal, 75 miligramas de 12 em 12 horas. Para profilaxia, a gente vai falar mais adiante, 75 miligramas uma vez ao dia. Se o cliente for entre 30 e 60, você vai reduzir a dose. Vai ser 30 miligramas de 12 em 12 horas, ou profilaxia, 30 miligramas uma vez ao dia. Lembrando que tem um comprimido de 75 miligramas e tem um comprimido de 30, tá bom? Se for um paciente com insuficiência renal grave, com cliente entre 10 e 30, você vai fazer 30 miligramas uma vez ao dia para o tratamento, ou 30 miligramas em dias alternados para profilaxia. E se
for um paciente dialítico, você vai fazer 30 miligramas após a sessão de cada hemodiálise, se for tratamento, por 5 dias, tá? E se for profilaxia, você vai fazer 30 miligramas após cada sessão alternada. Então, uma sessão sim, uma não, você vai fazer a medicação. Lembrando que, para tratamento, são 5 dias, tá? E para profilaxia, são no mínimo 10. Em ambiente hospitalar, tem que ter o controle de infecção, infecção relacionada à assistência à saúde. Então, se tem um paciente com síndrome gripal, tem que ter precauções padrão, tá? Então, higiene das mãos, máscara cirúrgica, EPI, precaução por gotícula, então o leito deve estar distante do outro, no mínimo 1 metro de distância. E você deve fazer até 7 dias do início dos sintomas, ou até 24 horas após o desaparecimento da febre e dos sintomas, aquela precaução, tá bom? E em situações que haja aerosol, deve usar EPI, máscara do tipo N95, PFF2, PFF3, N99, então tem que ter uma máscara que proteja um pouco mais o profissional de saúde, tá? Lembrando que o paciente deve estar sempre com máscara cirúrgica, até a cessação dos sintomas. Para a quimioprofilaxia, como é que é a medicação? 75 miligramas, como eu falei anteriormente, uma vez ao dia, por 10 dias no mínimo. Quem tem indicação de fazer quimioprofilaxia? Adultos, adolescentes e crianças com graves deficiências imunológicas ou em uso de droga imunossupressora, após o contato com pessoa com infecção, tá bom? Ou confirmada ou presumida. E residentes de alto risco em instituições de longa permanência. Durante os surtos da instituição, deverão receber quimioprofilaxia se tiverem comorbidades. A quimioprofilaxia com antiviral não é recomendada, certo? Se o período de exposição for maior que 48 horas. Então, lembra. Só vai valer, após 48 horas, aqueles casos que eu falei, certo? De pacientes de risco e com os DRAG. Então, vale a pena começar até o 5º dia de sintoma. Como que se dá a definição de surto das instituições fechadas? A ocorrência de 2 casos suspeitos ou confirmados para influenza com vínculo epidemiológico em até 72 horas, tá bom? Então, é recomendável a quimioprofilaxia com antiviral nessa instituição por no mínimo 2 semanas, tá? E por até 7 dias após a última identificação do caso. Não tem indicação de quimioprofilaxia à população privada de liberdade. Por quê? Porque eles não se tratam de população de risco de complicação para a influenza. Pronto, é isso sobre influenza. Vale lembrar novamente que, até agora, esse ano, 1/3, certo, das síndromes respiratórias agudas graves foram confirmadas para a influenza A. Então, não vacile, não deixe seu paciente sem a quimioprofilaxia, sem o tratamento precoce para a influenza. É isso. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Desde já, doutora Júlia, a gente agradece a sua participação e a excelente explanação. Como a doutora Júlia bem colocou, né, se faz necessário também, como a gente está vendo aqui, nesse espaço, as coordenações de vigilância epidemiológica, atenção primária em saúde, estimular junto à nossa população, neste período onde estamos com a campanha para a influenza aberta à vacinação dos grupos prioritários, que vão ocorrer até o dia 31 de maio, né? Em seguida, a gente vai aguardar a orientação do Ministério da Saúde para ver se a população geral, a vacinação vai estar disponível para a população geral. Então, a princípio, também se faz necessário a articulação junto com a atenção primária em saúde, para a gente estar estimulando os nossos usuários, os grupos prioritários, a se vacinarem e se prevenir também contra a influenza. Mas caso a gente esteja manejando um paciente com influenza, fazer toda essa condução que a doutora Júlia acabou de explanar para nós. Tem disponível na rede, né, estadual, o Tamiflu, a gente distribui hoje para as gerências regionais, esse é o nosso fluxo. A coordenação de vigilância epidemiológica estadual, através do núcleo de doenças e agravos transmissíveis, junto com a assistência farmacêutica, faz o monitoramento e o levantamento do número de Tamiflu dentro do estado, né?
nós enviamos para as gerências regionais de saúde. As gerências regionais de saúde, por sua vez, elas tanto abastecem os municípios, como também elas abastecem os hospitais da nossa rede estadual. Então, os hospitais privados, eles podem entrar em contato também com a coordenação de vigilância do município e está fazendo essa solicitação, como doutora Júlia colocou para a gente, né? Se faz necessário a prescrição médica para estar pegando esta medicação, certo? Então, esse é o nosso fluxo da distribuição de Tamiflu aqui dentro do estado da Paraíba. Fernanda, você quer fazer alguma intervenção? Fique à vontade. Na verdade, mais agradecer realmente. O intuito dessa vídeo é que a gente tenha minimamente as informações de aonde eu posso notificar, onde eu devo notificar, qual exame eu devo pedir, como eu devo manejar esse paciente, para otimizar a atenção ao paciente que está lá na ponta, né, com os profissionais de saúde. E dizer que tanto eu como a área técnica, né, Patrícia, ficam à disposição para tirar dúvidas, tá, de algo que venha por vir alguém no passo a passo, haja alguma dúvida, alguma dificuldade, nós estamos à disposição e agradeço mais uma vez o espaço de fala para a gente estar divulgando um espaço tão importante, que é onde é realizada a notificação, porque é do sistema oficial que saem os relatórios para planejamentos anuais, quadrianuais, enfim, de onde sai realmente digamos assim, a sementinha que a gente planta para que a gente possa ter mudança no futuro, é com base em dados, né? A gente tem que ter dado para provar, não pode ser apenas a experiência da gente individual. Nós precisamos de documentação e a gente tira 2 sistemas oficiais, por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla. Tiago, quer fazer alguma consideração? Eu gostaria de agradecer o espaço, né, que foi concedido e pelo tema, né, que é bastante importante e pertinente. E a gente vê que hoje a gente está enfrentando, né, Fernanda, uma grande circulação de influenza A, de sincicial, Covid agora está num período de baixa, porém, é o que eu digo, sempre a gente deve estimular essa coleta e esse envio de amostra, porque com esse envio de amostra para o Laboratório Central do Estado, a gente tem como ampliar essa vigilância e que vocês, que são da vigilância epidemiológica, consigam ter decisões mais assertivas, consigam intensificar os processos de vacinação também. Então, assim, é o que vai servir de subsídio para a tomada de várias decisões, né, de vigilância no campo da SRAG. Então, eu queria agradecer e colocar toda a equipe do LACEN à disposição, para quem tiver alguma necessidade. Ok, Tiago, obrigada. Doutora Júlia, estamos caminhando para as considerações finais, para a gente encerrar esse momento. Está fechado, doutora Júlia, seu áudio. Pronto. Só lembrar aos colegas médicos que, quando você tem uma síndrome respiratória, a gente não sabe o que é, né? E o mais provável possível é que seja influenza nesse período. Então, não custa nada se informar com sua secretaria, se informar com seu coordenador, onde conseguir a medicação e orientar bem seu paciente, porque uma vida que você salve faz toda a diferença. Pense que podia ser sua mãe, seu tio, seu primo, seu avô, né? Você mesmo. Então, se a gente fizer o nosso melhor, fizer o que o manual diz, o que o LACEN orienta, o que a secretaria orienta, vai ser bom para todo mundo, para o profissional de saúde, para o paciente. Então, vale a pena tentar e fazer o melhor. Ok. Pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês, a Fernanda, a doutora Júlia, a Tiago e aos demais colegas que nos assistem aí do outro lado. A gente vai ficando por aqui e nos colocamos todos à disposição. Tanto a vigilância epidemiológica estadual, a vigilância em saúde, quanto o Laboratório Central. E desde já a gente agradece a participação de todos vocês. Tchau, tchau.